No Enfoque Político de hoje, estamos aqui com ele, que foi candidato a prefeito de Ituiutaba no ano de 2012 pelo PT. Teve uma votação expressiva e agora está aí pleiteando, está conversando, está aí nos grupos políticos aí do PT. Pode ser que seja um pré-candidato, pode ser que venha disputar as eleições de 2016, a gente não sabe. Vamos ver o que acontece. Obrigado, Walter. Eu que agradeço, a oportunidade, do Pontão em Foco nos conceder essa entrevista, é um instrumento importante que vem se destacando aí nos meios sociais e atua onde outros programas ainda não descobriram e vocês estão saindo na frente, e para nós é uma grande satisfação, estamos à disposição sua aqui para escolher o debate, enfim, estamos à sua disposição. Para começarmos, a nossa cidade, como é que você enxerga ela hoje? A visão que você, Walter Filho, pré-candidato à prefeitura, a prefeito, como você enxerga a cidade de Ituiutaba hoje, administrativamente falando? Nessa alfinetando. É importante dizer que nós somos um partido de oposição, mas também apoiamos as ações do governo federal. E Ituiutaba cresceu muito por ação do governo federal. É preciso reconhecer isso, Então, nesse ponto, a gente acha que Ituiutaba foi uma cidade privilegiada. Todos nós tivemos ações junto ao governo federal, ao governo do PT, e com isso várias ações aconteceram aqui nos últimos anos e fez com que a cidade crescesse. E a parte que coube à administração, a gente acha que foi muito falha, A gente sabe que muitas pessoas que foram agraciadas aí nos projetos governamentais do governo federal, como vamos destacar o Minha Casa Minha Vida, a maioria são pessoas que precisam, mas muitas outras pessoas que foram selecionadas são pessoas que não tinham necessidade de ter as casas, deixando outras pessoas mais necessitadas sem esse acesso. E essa parte foi a da prefeitura, eu acho que falhou muito nisso, Essa triagem. Essa triagem, essa é a parte da prefeitura. A gente tem recebido muitas reclamações e a gente tem tentado orientar as pessoas, Porque, pelo que as pessoas nos reclamam, a administração fala que quem não selecionou o nome foi a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal não palpita nisso. A ela cabe acatar a seleção que é feita pela prefeitura. Então essa é a parte administrativa que você perguntou. Então administrativamente a parte que tocou para a prefeitura não foi bem conduzida. E não é só nisso, A gente tem aí uma série de deficiências administrativas, como no trânsito, por exemplo, nas áreas de educação, o esporte praticamente acabou qualquer incentivo ao esporte do Ituiutaba, isso é prejudicial. Nós não tivemos grandes ações na geração de emprego, que muito nos preocupa com isso. A gente sabe que o município tem uma participação limitada nessa geração, porque o fomento financeiro deve ser um projeto maior, mas naquilo que toca para o município ele tem que fazer e não tem sido feito. O que você acha que deveria ser feito por parte do município para que aumente essa geração de emprego? O primeiro ponto é uma reforma fiscal, uma reforma de incentivo fiscal naqueles tributos que são tocantes ao município, como o ISS. Era uma proposta nossa antiga, ainda quando vereador, a gente fazer essa reforma. Nós cobramos uma das maiores alíquotas de ISS de Minas Gerais, então a gente cobra quase no teto isso. Quando a gente vai, isso afeta diretamente a prestação de serviço, e é o setor que mais cresce, e é o setor que sustenta hoje a economia, e isso devia ser melhor conduzido e passaria por uma reforma fiscal. O município teria que passar, nós defendemos a ideia que tem que passar por uma reforma fiscal, concedendo alguns privilégios e também implementando alguns programas, como o Primeiro Emprego. Aquelas empresas que conceder a primeira oportunidade para os jovens, que elas possam ter descontos progressivos. Nós temos no nosso portal uma aba onde tem as vagas de emprego do Cine, e as principais reclamações que vêm são referentes ao fato das empresas pedirem que as pessoas tenham experiência. Então, isso do primeiro emprego, a gente bater em cima disso e abrir novas vagas, novos espaços,
para pessoas jovens, isso é importante. Sim, seria um incentivo, né? É uma maneira de incentivar ao empresário, que ele tem um pouquinho mais de paciência, né? Para que o jovem adquira a experiência e, né, a par e passo, aumentar também os cursos profissionalizantes, dar o apoio ao jovem para que ele se profissionalize cada vez mais. E não só se preocupando com o jovem. Quando a gente fala de emprego, a gente tem que se preocupar com o jovem, mas a gente tem que preocupar com aquelas pessoas que já têm algumas experiências no mercado de trabalho, que está diminuindo os postos de trabalho, e requalificar essas pessoas para recolocá-las no mercado de trabalho. Isso é muito importante, porque o número de desemprego cresceu em quem, é lógico, né, se é desemprego, em quem estava empregado. E essa pessoa às vezes estava trabalhando em algum ramo, esse ramo teve lá uma diminuição nos postos de trabalho, e a gente tem que recolocar essas pessoas. Eu não vejo nenhuma ação nesse sentido, né? Então é importante a gente dizer isso, é importante gerar um emprego, o primeiro emprego, é importante dar incentivo à empresa para que dê a primeira oportunidade aos jovens, mas também é importante resgatar as oportunidades para aquelas pessoas que estavam colocadas no mercado de trabalho e saíram. É muito triste um pai de família chegar em casa e saber que no fim do mês ele não vai ter o salário dele para prover a família dele. Isso a gente tem que trabalhar. Nisso o município pode ajudar. Como você enxerga o setor industrial? Ainda voltando para o lado de emprego, o setor industrial, nosso distrito industrial, praticamente parado. Passei lá na última semana, não tem tantas empresas assim. Sim, quando a gente não tem essa política fiscal, quando a gente não tem o preparo das pessoas, a qualificação das pessoas, fica mais difícil a gente convencer empresas a vir para cá. Esse é o primeiro passo, isso é o básico. Depois disso a gente tem que ter relação no governo estadual, tem que ter relação no governo federal, porque existem muitas empresas batendo as portas dos governos, procurando incentivos, financiamentos, e com isso é lógico que eles podem atender o pedido, né, de fomentar determinadas regiões, o que não é diferente com Ituiutaba. Então a gente chega a uma triste conclusão de que a ação política de Ituiutaba ao longo dos anos não fez com que Ituiutaba fosse lembrada por empresas novas e por empresas já colocadas no mercado que estavam tentando as suas expansões. Então a gente já começa, e já começou de algum tempo, e a gente agora reinicia, retoma essa discussão, porque é importante dizer isso, né? Nós estamos às vésperas do ano eleitoral, é importante a gente dar um foco nisso. Por quê? Porque se a gente não estiver atento, se a gente não tiver o relacionamento certo, né, com o governo do estado, com o governo federal, a gente não consegue atrair novos investimentos, os investimentos de peso. Né? Quando a gente fala de investimento de peso, são grandes empresas, isso é importante. Nós não podemos esquecer também das empresas pequenas e as empresas de médio porte, porque essas são as que mais contratam no Brasil. A gente tem muitas aqui que às vezes não tem o incentivo necessário, isso também tem que ser muito examinado. Mas eu chego, né, como eu vou repetir aqui, à triste conclusão de que faltou atuação política para que a gente tivesse mais postos de trabalho, tivesse mais empresas, tivesse mais emprego, mais oportunidade para todos aqui no Ituiutaba. É indiscutível que o Ituiutaba cresceu nos últimos anos. Quanto você atribui ao governo federal esse crescimento de Ituiutaba? De 0 a 100? 100. Eu acho que tudo que aconteceu de crescimento, de investimentos em Ituiutaba, foi pelas mãos do governo federal. Eu não vou aqui dizer ou jogar a culpa na prefeitura, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que naquilo que Ituiutaba cresceu, teve 100% de atuação do governo federal. Né? Algumas atuações do governo do estado, né, são tímidas, né, precisam ser melhoradas, mas a alavanca mesmo de crescimento foram dos programas do governo federal. Você é vice-presidente do PT em Ituiutaba, correto? Sim. Como é que você pretende recrutar novas pessoas, novas parcerias do PT, levando em conta que é um partido que, na visão de muitos, não de todos, de muitos, está envolvido em corrupção, está envolvido em situações duvidosas, estamos falando de âmbito nacional. E é um dos partidos mais envolvidos em corrupção, junto com o PP, entre outros. Como é que você faz? Qual que é a forma que você usa para triar essas pessoas, para trazer mais pessoas para a base?
A gente não pode negar que isso tenha atrapalhado um bocado, né? É importante a gente dizer isso. Nós temos o compromisso de combater a corrupção. Acredito que o Partido dos Trabalhadores, alguns membros do Partido dos Trabalhadores tenham cometido alguns erros e estão pagando por esses erros. Eu acho que tanto do Partido dos Trabalhadores como de outros partidos, como PSDB, PP, também tem que pagar os erros. E se a gente for fazer aí um balanço geral, as pessoas envolvidas em atitudes ilícitas são em número muito mais de outros partidos do que o do PT. Mas a mídia entende que o partido a ser atacado tem que ser o Partido dos Trabalhadores. Não estou aqui fazendo uma defesa de quem cometeu o erro. Mas uma coisa que tem que ser discutida com muita tranquilidade. Quando a gente encara um problema, a gente tem que encará-lo para resolvê-lo. Eu acredito que o Partido dos Trabalhadores está fazendo isso. Em outras épocas, quando tinha erros, o governador, o presidente, eles tendiam a jogar e a varrer isso para debaixo do tapete. A presidenta Dilma, o presidente Lula, o que eles fizeram? Eles deram mais apoio a os principais instrumentos de combater a corrupção, que era a Polícia Federal e o Ministério Público. É imensurável quanto o poder do Ministério Público e da Polícia Federal aumentou nos governos do Lula e da presidenta Dilma. Se fosse um partido que quisesse esconder o que estava acontecendo, teria feito uma conduta administrativa em relação à segurança pública e tantos outros setores, teria feito uma atuação mais tímida, como foi feita no governo do Fernando Henrique, do mensalão tucano, que prescreveu e não teve julgamento. É uma vergonha isso. Isso é uma vergonha. O que está acontecendo aí é vergonhoso, sim, mas está apurando, está acusando, está condenando, está levando para a cadeia, está acontecendo o que tem que acontecer. Quem faz as coisas erradas tem que pagar por isso. Colocou a mão no que não é dele, tem que ir para a cadeia mesmo. E nisso eu reconheço a importância do Partido dos Trabalhadores. Não vou negar aqui que existem alguns integrantes até importantes para o partido que fizeram coisa errada, mas estão lá pagando. E tomara que paguem mesmo. Mas os outros também têm que pagar. E a gente não pode ter a memória curta. Eu não estou no pior partido do Brasil. Muito pelo contrário. Eu estou num partido que reconhece os seus erros e admite a correção. Agora existem outros aí que são palatinos na moralidade e de repente constrói seu castelo, ele vai ruindo e o que é pior, né? Usam da pressão do poder para tentar abafar os problemas e deixar aquela pessoa que cometeu um ato ilícito impune. Essa impunidade nos revolta, né? Eu acho que é um assunto muito delicado, a gente ficaria horas conversando aqui, mas essa impunidade do que aconteceu com outros partidos, isso revolta a gente. Temos que colocar todo mundo aqui e quem fez coisa errada tem que pagar. Agora, isso não vai apagar o brilho de tantos outros políticos, tantas outras pessoas dentro do partido do PT, que são patrimônios do PT, que são pessoas que contribuíram muito para o crescimento do Brasil, contribuíram muito com a transformação de um país que a gente nem imaginava que acontecia. A gente chegou ao ponto de se você entrar numa máquina do tempo, se fosse possível voltar 15 anos atrás, a maioria das pessoas da nossa geração não imaginaria que o Brasil fosse gerar tantas oportunidades para as classes mais baixas como gerou. Houve uma transformação do país, mas isso também não deixou de existir a transformação na conduta das pessoas e precisa dar outros passos e acabar e combater a corrupção. São esses outros passos. A gente precisa ir depurando, tem que ir tirando as pessoas mal intencionadas da vida pública. Eu tenho o meu nome limpo, as minhas intenções são limpas, eu quero o melhor para a minha cidade, para a minha comunidade, para o meu governo, para o meu estado, para o meu país, e isso não vai deixar que macule a minha conduta. Então eu tenho muita tranquilidade para tratar disso. Voltando à regionalização, o PT em Tuiutaba é muito forte, teve uma votação expressiva. No último ano tivemos a eleição para deputado, né?
deputado estadual, presidente, tudo, e a gente viu que o PT teve bastante voto aqui em Tuiutaba, se não me engano foi 70% para presidente, não me recordo os números exatos, mas... 69, quase 70 para presidente e quase 71 para governador. Certo, então continuando a linha de raciocínio. Então nós tivemos aqui, tem 2 deputados do PT, um era do PT, atuantes, que é o Wellington Prado e Elismar Prado. Elismar Prado, deputado estadual, continua no PT. O Wellington Prado saiu do PT. Como você enxerga essa saída do Wellington Prado no PT, levando em conta na regionalização, que é a quantidade de votos que ele teve aqui pelo partido? A gente tem que fazer uma retrospectiva, né? Nós sabemos que o Wellington Prado, juntamente com o Elismar Prado, tem uma história, né, dentro do Partido dos Trabalhadores. E essa história aqui regionalmente, principalmente aqui em Tuiutaba, ela veio crescendo nos últimos anos. Vamos focar aqui nos números, né? Vamos pegar a eleição do Wellington Prado e do Elismar Prado de 2010. Quantos votos eles tiveram? Eu acho que, salvo engano, o deputado Elismar Prado 700 e poucos votos e o deputado Wellington Prado 3.000, 4.000 votos aqui dentro. Depois do trabalho que a gente fez em 2012, depois dessa conscientização e de todo o trabalho que a gente fez numa campanha limpa, uma campanha que a gente mostrava projetos para Tuiutaba, a gente reacendeu aqui em Tuiutaba uma esperança que estava praticamente apagada. Então a gente trouxe a militância do Partido dos Trabalhadores a acreditar que a gente podia mais, acreditar que a gente podia contribuir com o Tuiutaba. Houve um reflexo nas eleições de 2012 isso. Tanto é que um candidato a deputado estadual, porque tinha um maior número de candidatos, né, a deputados estaduais aqui em Tuiutaba, foi de 700 para 7.000 votos. E o outro deputado, candidato federal, com um pouco menos, praticamente repetiu a votação que a gente teve em 2012, chegando a quase 14.000 votos, né? Nós tivemos em 2012 13.940 votos e ele teve praticamente 14.000 votos. Então a gente tem que fazer esse estudo, nós temos que fazer essa análise. Então, nas eleições passadas, eles tiveram mais apoio dos militantes petistas, tiveram mais apoio de membros do diretório municipal do PT, foram vários membros que deram apoio tanto ao Elismar quanto ao Wellington, né? Nós já conversamos isso com eles, temos o compromisso deles de apoio, né? E temos que respeitar a decisão dele, né, de seguir para outra legenda, mas a gente acredita que isso não vai romper as ligações que tem dos deputados com os membros do PT aqui municipal, né? A gente respeita isso, sabe dos motivos dele, né, e cabe a gente respeitar. Mas é preciso fazer essa retrospectiva para a gente entender que tudo isso fez parte de um grande projeto, né? Hoje ele escolhe outra sigla, e o que a gente tem que desejar para ele é sucesso na caminhada dele, que ele continue trabalhando e produzindo sempre. A rede social, ela é muito boa, ela dá protagonismo para as pessoas falarem, escreverem o que querem. Muito bem. E nas redes sociais se fala muito hoje que você estaria sozinho, praticamente sozinho, dentro do PT em Tuiutaba. Como você está hoje dentro do PT? Bom, nós temos um grupo que tem praticamente 100% do diretório do executivo, né? Nós tivemos ontem numa reunião em Belo Horizonte que a gente fez lá uma proposta de formar um GTE. O GTE é um órgão consultivo, né? O GTE não é um órgão deliberativo, mas esse GTE é de ouvir todas as lideranças, todas as pessoas que têm história no partido. Mas eu acredito que se eu faço parte de um grupo que tem quase 90% da executiva, quase 90%, né? Quase não mais de 90%, dos 26 membros a gente tem 24 do diretório. Então, não acho que eu estou sozinho, eu acho que quem está sozinho está gritando, né? E aí aquele que está gritando às vezes é mais ouvido do que aquele que está trabalhando em silêncio e projetando para o futuro. Para finalizarmos, como é que você enxerga essas próximas eleições? O que esperar do PT de Tuiutaba? Bom, o nosso projeto é ter candidatura própria, né? Nós iniciamos esse projeto em 2011, vamos continuar com esse projeto. A gente espera que seja uma eleição limpa,
mas a gente também espera que seja uma eleição de renovação em todos os sentidos, que a gente possa ter oportunidade de uma modernização administrativa, né? Nós falamos muito em reforma administrativa já é coisa ultrapassada. A gente precisa, Ituiutaba precisa passar por uma modernização administrativa, Ituiutaba precisa escutar mais as pessoas, os setores, né? A gente precisa dotar o município de Ituiutaba de coisas novas, de projetos novos. A gente precisa de uma secretaria de meio ambiente, a gente precisa de uma secretaria de trânsito, a gente precisa voltar a investir no esporte, né? Falávamos aqui ainda de alguns clubes aí que estão abandonados praticamente. Nós tínhamos um projeto muito bonito, por exemplo, para o Clube IP, o Calden Clube, que seria um centro esportivo popular, né, para a gente dar oportunidade para quem quer praticar esporte. E não é só investimento no futebol, mas em diversas outras áreas, né, em diversas outras categorias. A gente fazer investimento no atletismo, nos esportes de equipe, nos esportes individuais, enfim, Ituiutaba está precisando desse tipo de investimento. E a gente, é lógico, que voltar também os olhos para a criação de oportunidades, né? E o emprego é a principal delas, né? Nós precisamos também investir na qualidade de vida. Ituiutaba está com um problema sério nos investimentos da saúde, a gente sabe disso. Nosso sonho é construir um hospital regional aqui. Eu ainda tenho guardado meu primeiro santinho quando eu perdi a primeira campanha para vereador, está lá no meu santinho, lutar pela construção de um hospital regional. Então a gente quer isso, a gente sonha com isso. Então existem muitas coisas para fazer. E eu desejo muito que esse processo eleitoral ele se desponte, alavancando novos projetos, debatendo novas realidades para o nosso município, porque é isso que a gente precisa. E eu acredito, tenho fé, de que esse ano Ituiutaba vai ter uma modificação profunda na política, uma renovação profunda, não só de projetos, mas de pessoas também, né? A gente deseja que outras pessoas também, que nunca participaram da política, que venham, que ingressem na vida pública, porque a gente precisa desse gás novo, né? A gente precisa dessa força nova e a gente deseja que isso aconteça profundamente. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, né? E volto a dizer que a gente está sempre à disposição. E para nós aqui foi uma grata satisfação pela primeira vez estar no seu programa que a gente sabe que é recorde de acessos, né? E desejamos a todos os ituiutabanos, né? Muito sucesso e que a vitória venha para todos nós.